E a gente fala agora sobre as manifestações que têm tomado conta das ruas do Brasil. No dia 15 de maio, milhares de pessoas foram às ruas contra os cortes na educação. Os protestos alcançaram 222 cidades de todos os 26 estados do país, além do Distrito Federal. No último domingo, foi a vez dos apoiadores do governo do presidente Jair Bolsonaro. Eles realizaram atos em 156 cidades dos 26 estados, mais o Distrito Federal. Os dados são de um levantamento feito pelo portal de notícias G1. E uma nova manifestação está sendo realizada neste momento em todo o país, novamente a favor da educação. Mas o que representam esses protestos contra e a favor do governo federal? O brasileiro tem buscado maior participação nas decisões políticas tomadas lá em Brasília? Quem já está aqui comigo no estúdio para responder essas e outras perguntas é o historiador, professor da UFOP, Matheus Henrique Pereira. Professor, obrigado pela sua presença aqui no Plano Aberto. Obrigado. Professor, respondendo essas perguntas que eu acabei de fazer agora, essas manifestações, o que elas têm a dizer? O brasileiro realmente está ocupando mais o espaço público para exigir os seus direitos políticos? Eu creio que sim. Agora, muitas vezes, essa ocupação também pode significar, como eu acho que foram as manifestações em prol do governo, retirada de direitos. Então, eu acho que o governo Jair Bolsonaro é um governo realmente que ameaça a democracia brasileira, porque há setores e o próprio presidente que representam o porão da ditadura militar, não tem compromisso com o Estado Democrático de Direito, com a ampliação de direitos. Há uma agenda de educação de partido único, um ataque às universidades e, consequentemente, uma polarização excessiva do cenário político, fruto, em parte, dele ser o primeiro presidente da extrema-direita eleito pelo voto popular no Brasil e trabalhar segundo um modelo de governança que é de pequenas minorias ativas e, ao mesmo tempo, dele ameaçar conquistas básicas que estruturam a democracia brasileira desde a redemocratização. Sim, professor, mas no caso das manifestações a favor do governo, as reivindicações são outras, né? De algum modo, é curioso que nós tenhamos um governo que acaba de começar, que tenha a necessidade de chamar manifestações populares na rua. Isso mostra, de algum modo, uma fraqueza do governo, uma agenda antidemocrática dessas manifestações e também uma agenda regressiva. São manifestações a favor porque, de algum modo, desde 2013, nós temos uma pauta da direita difusa e, de algum modo, o bolsonarismo ele cria uma identidade para essa pauta difusa. Então, não necessariamente essas manifestações são por direitos, né? Não necessariamente é mais manifestações de apoio a um governo que já começa dividindo, segmentando e com uma tendência autoritária muito evidente. Sim, professor, o que as jornadas de junho têm a ver com as manifestações atuais? Só para situar um pouco quem nos assiste, as jornadas de junho aconteceram em 2013, começou com o movimento Passe Livre lá em São Paulo, que exigia, o movimento realizou várias manifestações por conta do aumento do transporte público em São Paulo, mas se espalhou por todo o país, né? Vários movimentos sociais, sindicatos aderiram e tomou conta do país. O que esses movimentos têm a ver com os movimentos de hoje? Bom, a jornada de junho, alguns estudos mostram que ela, na verdade, ela é ambígua, porque ela começa com uma pauta progressista de mais direitos, de ampliação de direitos, e ela termina, de algum modo, com uma pauta regressista, de retirada de direitos e de uma condenação única e exclusiva do petismo, do legado da Dilma, que também é cheio de ambiguidades, e dos grandes eventos que ocorreriam no Brasil. De qualquer forma, Copa do Mundo, exato, e as Olimpíadas. Isso. Então, ali em 2013, como é um movimento ambíguo, ele tem um legado ambíguo. Então, os manifestantes que estão na rua hoje, muitos deles se formaram em 2013. Na rua hoje em defesa da universidade, da educação. Mas, ao mesmo tempo, a partir de 2013, a direita volta à rua, sendo que a direita estava ausente da rua desde 1964. E volta num cenário que as redes sociais, de algum modo, potencializam, que é esse cenário da polarização da esquerda e da direita.
Então, nesse livro que eu lancei recentemente e depois nos estudos que a gente deu consequência, o que a gente tenta mostrar é que a direita contemporânea ela consegue criar mais elos entre os setores, digamos, obsoletos da direita e os setores atualizados da direita. Então, as direitas no mundo inteiro têm conseguido maior sucesso eleitoral e maior sucesso midiático justamente por fazer essa junção, colocar na mesma mesa a Damares e o Paulo Guedes e construir uma pauta comum. Esses manifestantes que estavam na rua domingo passado, de algum modo, eles representam essa ambivalência. Tem sido mais difícil para a esquerda construir o setor progressista, essa relação entre atualizados e obsoletos dentro do interior do seu campo. Sim, o senhor falou aí sobre esse movimento das direitas no país e no mundo, só para destacar que não é um movimento exclusivamente, né, esse alinhamento com a extrema-direita de parte da população, não é típico só do Brasil atualmente, né? Exato. De algum modo, você tem todo um movimento anticientificista, você tem toda uma pauta de retirada de direitos, de fundamentalismo, seja ele econômico, seja ele moral, que lembra muito um pouco o pré-Segunda Guerra Mundial, a ascensão do nazismo, ou seja, um clima generalizado de intolerância e de ausência de diálogo. Então essa polarização impede da construção de um sentido comum ou de consensos provisórios que caracterizam a democracia moderna. O cenário brasileiro ele tem algumas especificidades, porque o Bolsonaro, se compararmos ele com o Trump, por exemplo, o Trump foi se moldando as instituições e a democracia americana e em relação à democracia brasileira é uma democracia muito mais consolidada. Então, o cenário brasileiro em relação ao futuro da nossa democracia é mais incerto do que, por exemplo, o cenário americano. Eu acho que o Trump está mais... Nós estamos mais próximos nesse momento da Hungria de outros lugares do leste europeu do que, por exemplo, do norte da América. Mais próximos de uma ameaça à democracia? É porque, na verdade, é uma ameaça por dentro. Então, o que nós temos são presidentes eleitos democraticamente e que começam a atacar, por exemplo, a laicidade da educação, que começam a atacar, por exemplo, a liberdade de cátedra, começam a atacar... Nós deveríamos estar discutindo agora a qualidade do ensino, da educação básica, a melhoria das condições de vida dos professores. Nós estamos discutindo se o professor é doutrinador ou não. Nós estamos com uma pauta. Então, vamos dizer assim, a extrema-direita tem pautado um pouco o debate, que é um debate regressivo, que é um debate que não valoriza o professor, que não está discutindo o aumento salarial, que não está discutindo a melhoria das condições de trabalho. Então, o cenário brasileiro, de algum modo, ele é bastante preocupante, justamente porque, em parte, o Bolsonaro e o bolsonarismo, entendendo que o Bolsonaro é um líder eleito pela primeira vez da extrema-direita, e ele tem um apoio popular autoritário. Nós temos que lembrar que boa parte da sociedade brasileira apoiou 20 anos da ditadura militar. Nós tivemos uma ditadura do Estado Novo. Então, uma parte da sociedade brasileira é autoritária e não tem um comprometimento de justiça social. Ou seja, nós temos um dos países mais injustos do mundo e toda essa discussão ideológica, ela contribui, ao meu ver, para a acentuação da desigualdade, não enfrentar, digamos assim, o racismo estrutural, a desigualdade que caracteriza econômica e social que caracteriza a sociedade brasileira e o nosso presente especialmente. Sim, professor, voltando às manifestações, no caso das manifestações contra os cortes na educação, foi a primeira grande manifestação nacional contra o governo do presidente Bolsonaro, pouco mais de 4 meses da posse dele. Essas manifestações podem ser analisadas como um termômetro político? Acho que essas manifestações são muito positivas, porque elas podem apontar
por aquilo que eu chamava de uma certa união entre obsoletos e atualizados do campo progressista. Tem se falado muito em uma certa unidade na diversidade. Então essas manifestações elas foram importantes e elas ocorreram em especial, do meu ponto de vista, não porque tenha havido cortes de verdade e em alguma medida contingenciamentos, mas a justificativa para tal, ou seja, a justificativa de cunho ideológico, de cunho persecutório, e ela foi o estopim, eu acho, para que nós possamos resistir a essa ameaça que a democracia brasileira está enfrentando. Sim, professor, o presidente Bolsonaro deu classificações diferentes para as duas manifestações. Nas manifestações contra os cortes na educação, ele chamou as pessoas de militantes. Ele falou que as manifestações eram formadas por militantes. Para não falar dos outros adjetivos pejorativos, né? Que ele lançou para os manifestantes. Em relação à manifestação a favor do governo dele, ele disse que foi uma manifestação espontânea. No caso das duas manifestações, o que tem de militante e o que tem de espontâneo nelas? Eu acho que toda manifestação ela é constituída, seja na internet, seja nas ruas, por ativistas, pessoas que querem se posicionar. E isso é próprio do jogo democrático. Eu lembro aqui, você dizendo, a gente estava falando de 2013, né, que a Dilma em 2013, mesmo que eu não tenha um apreço muito pessoal pelo governo dela, eu acho que ela foi uma líder democrata, no sentido de que ela reconheceu o que é próprio da democracia, o protesto, a participação. E o Bolsonaro mostra esse traço autoritário dele, que, ou seja, só interessa ouvir a voz das ruas, reconhecer a manifestação política daqueles que são favoráveis a ele. Ou seja, o contraditório, a divergência é sempre demonizada. O ministro da Educação hoje mesmo disse, olha, você vai na manifestação porque o seu professor está no seu cérebro querendo que você se manifeste, que você saia de casa. É claro que é uma teoria, inclusive, é um desconhecimento da liberdade de pensamento que ocorre na universidade. Sim, professor, antes de encerrar a entrevista, eu queria mostrar então o livro que o senhor citou agora há pouco, Atualismo 1.0. É o livro do professor Matheus Pereira, junto com o professor Valdeir Araújo, daqui da UFOP. Já está disponível nas livrarias. Quem tiver interesse para aprofundar um pouco mais sobre esse assunto que a gente discutiu aqui, está disponível já, né? Professor, muito obrigado pela participação, pelos esclarecimentos aqui no Plano Aberto. Eu que agradeço. Nessas ocasiões a gente é obrigado, obviamente, a simplificar um pouco. O cenário é bem complexo. Eu espero poder participar outras vezes para poder justamente ajudar a que a gente possa refletir nesse cenário que nós estamos, para que a gente possa atuar e compreender melhor o cenário que a gente está vivendo. É muito complexo, um assunto assim que divide opiniões, difícil às vezes de ser entendido, cada dia é uma coisa nova e difícil de entender o que está acontecendo com o país, né? Exatamente. A gente com certeza vai voltar nesse assunto. Professor, muito obrigado. Eu que agradeço. E viva a TV UFOP.